Olá, meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos aí ao meu canal. E no vídeo passado aí nós falamos um pouco sobre a maior perca aí da humanidade, né? Que foi a entrada do pecado no mundo, não é isso? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé? Foi um dos primeiros patriarcas, né? Chamado Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. E gostaria de fazer uma oração aí para iniciarmos mais uma vez a abertura da nossa palavra de Deus. Santo Deus, maravilhoso, eterno e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui para exaltar e glorificar o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, venha se fazer presente aqui conosco, nos abençoando e derramando o teu Espírito Santo sobre mim, Senhor, que eu vou transmitir essa palavra. Que não a palavra seja proferida por mim, mas sim pelo teu Espírito Santo de Deus. E também aquebranta as mentes e os corações das pessoas que vão ouvir essa palavra. Que eles coloquem elas em suas mentes e seus corações e passem a segui-las. E que tudo seja feito conforme a tua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados e fica conosco. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 em diante. E veja o que a palavra de Deus nos diz. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Se a gente for até o verso 19, ele continua contando a história de que chega até o local. Então, Abraão levanta o altar, prepara o altar, prepara a lenha, e porém pega as cordas, amarra Isaque, deita Isaque na lenha, pega o cutelo e vai imolar seu único filho, seu unigênito, certo? E é interessante que aí o anjo do Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, Abraão, não precisa imolar o seu filho, porque Deus já percebeu, já viu que você foi fiel a ele. E aí Abraão olha para o lado e vê um cordeiro amarrado, preso pelos chifres em um arbusto. E aí ele imola esse cordeiro. Imola o cordeiro e faz o sacrifício a Deus. E aí é interessante como
eu vou começar a ler aqui algumas coisas aqui sobre esses relatos. Cerca de 17 anos tranquilos foram passados em silêncio, do nascimento de Isaac, né? Deus tinha... A última vez que Deus tinha falado com Abraão foi há 17 anos atrás, né? Fazia também 17 anos que Abraão tinha recebido sua última mensagem divina registrada. De repente, veio outra revelação propondo o maior teste que poderia sobrevir a um ser humano. Faziam-se 17 anos que Deus teria falado com Abraão, isso de forma revelada na palavra de Deus, né? Que está registrado na Santa Palavra de Deus. E aí foi a maior prova que um ser humano poderia ter. Deus falou com ele, foi a maior prova que um ser humano pode ter, de dar o seu filho, seu único filho. Abraão, ele tinha outro filho, de uma serva, né? Mas Sara, por conta de desavenças, teria mandado a sua serva embora com seu filho. E isso se tornou pesado a Abraão, mas Deus diz, faz o que Sara está dizendo. Eu vou ser com teu filho, mas a tua descendência será tida através de Isaac. A tua descendência será através de Isaac. Eu farei do moço uma grande nação, mas a tua descendência será vinda de Isaac. E agora Deus chega para Abraão e diz, o seu único filho, o herdeiro da sua descendência, chega e diz, pega o garoto e sacrifica para mim, né? E como ele disse aqui, toma teu filho. Se essas palavras foram ditas vagarosamente, como é provável, Abraão deve ter sentido em seguida orgulho, medo e espanto. A repetição foi calculada por Deus para despertar a afeição paterna e preparar Abraão para a severa prova que logo sobreviria. Ao chamar Isaac de único filho de Abraão, Deus deixara implícito que somente ele era considerado um herdeiro legítimo da promessa, que eu acabei de falar, né? Isso contrasta com a expressão de Gênesis 21, 12 e 13, onde Deus chama Ismael de o filho da serva, né? Então, como eu falei, Ismael, ele era chamado de filho da serva. Era um descendente de Abraão, mas ele não era... Deus não tinha uma aliança com esse filho dele, né? Deus o considerava o filho da aliança, né? O filho da promessa. Queria fazer uma promessa através de Isaac, entendeu? E aí, Abraão, no verso 3, né? Os comentários bíblicos aqui falam que Abraão parece que tinha o hábito de se levantar cedo, né? De madrugada. Ele era um homem de ação. E diante do que Deus havia falado, seu único pensamento foi a obediência imediata. De qualquer forma, como poderia ele dormir tendo na mente o peso dessa mensagem? Como poderia um pai dormir com o peso da mensagem que recebeu de Deus? Pega o teu filho e sacrifica para mim. Imagina, não tem como dormir. Quem é pai, quem é mãe sabe que não teria como dormir. Você pegar o seu filho, o seu único filho e sacrificar. Imagina. Sara era estéril. Deus tinha feito muita coisa, mostrado muito o seu poder para Sara e para Abraão. Sara estéril, Abraão já com perto dos seus 100 anos, Sara já com seus 90 anos,
Aí Deus aparece, antes da história, antes de Isaac nascer, Deus aparece para Abraão e diz: eis que a Sara vai ter um filho. Sara estéril, Sara já tinha entrado na menopausa, quer dizer, Sara já não cumpria mais sua regra de mulher, né? Não tinha mais seu ciclo menstrual, entendeu? E Deus foi lá e fez Sara engravidar e nasceu Isaac. Os dois já na sua plena velhice, não é isso? Então, no supremo teste de uma vida longa e ativa, Abraão obedeceu sem fazer uma única pergunta, sem oferecer uma única objeção e sem buscar conselho humano. Em questões que envolvem princípios, o cristão maduro só pede uma clara percepção do dever. Sua cooperação brota de um coração transbordante de amor e devoção. Ele vive como que na própria presença de Deus, sem que considerações humanas diminuam sua percepção da verdade e do dever. Contudo, nessa ocasião, grande luta deve ter ocorrido no coração do amigo de Deus. Não quanto a se obedeceria, mas quanto à confirmação divina de que seus sentidos e sua razão não estavam enganando. Imagine, Abraão nenhum momento questionou com Deus. Mas, Senhor, tu me disseste que ele ia ser meu descendente, que ele é meu descendente e que dele seria uma grande nação. Como agora, pois, o Senhor pede que eu o sacrifique? Como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa? Abraão poderia ter dito isso. Como é que o Senhor agora vai pedir, vai cumprir a sua promessa se eu vou sacrificá-lo? E agora, o que vai acontecer? Quem será o meu herdeiro? Senhor, tu me prometestes que ele seria minha descendência, que dele seria uma grande nação. Como alguém consegue contar as estrelas do céu, assim o Senhor fará minha descendência. E agora, como é que pode? De onde vai ser a minha descendência? Eu já estou mais velho, a Sara já está bem mais velha. Como é? Entendeu? Ele poderia ter questionado de várias formas, mas não. Ele obedeceu cegamente, fielmente a Deus, sem pestanejar, sem titubear. Obedeceu, claro, com o coração partido. Qual o pai que vai levar o filho para o matadouro, que vai sacrificar o seu filho para Deus? Você acha que ele estaria indo feliz da vida, sorridente? Tendo preparado seu jumento. A série de declarações tensas neste verso reflete admiravelmente a calma deliberação e o destemido heroísmo com que o patriarca prosseguiu na execução da ordem divina. Sua calma, voz e as mãos firmes não traíram as emoções íntimas de um coração partido e sangrando. Tudo que era necessário para a longa viagem foi rapidamente preparado de maneira sóbria. Não houve nenhum vestígio dos momentos de fraqueza do passado. Como um nobre herói da fé, tendo seu treinamento completado, Abraão respondeu imediatamente quando chamado a enfrentar a suprema prova. Esse foi o clímax de sua experiência espiritual. Ele serenamente se elevou a uma altura nunca igualada por outro mortal e se qualificou para a honra de ser chamado o Pai dos fiéis, o Pai da fé. Ele não pestanejou em nenhum momento. Ele se doou à confiança de Deus. E aí, meus irmãos, hoje nós estamos se doando? Nós estamos realmente confiando no poder de Deus em nossas vidas? Abraão confiou plenamente. Ele se entregou plenamente a Deus. E olha o que... E no verso 4, ele fala que foi uma viagem de 3 dias. Imagine, Abraão levar 3 dias viajando. Ele pegou o seu filho, pegou 2 servos, preparou os jumentos, viajou e 3 dias sem mostrar nenhuma emoção, sem poder chorar,
sem poder falar para ninguém o que ele tinha falado com Deus. O que Deus tinha falado com ele, para ele fazer. Ele passou esses 3 dias sentindo angústia dentro do peito, sabendo que cada minuto que se passava era um minuto a menos com o filho amado. Mas ele foi fiel até chegar no local. Quando ele chega no local, meus amados irmãos, ele diz, esperai aqui no verso 5, né? O solene dever que Abraão estava para realizar lhe pareceu sagrado demais para ser presenciado por outros olhos e ouvidos humanos. Ninguém poderia entender a não ser Deus. Durante 2 dias, ele havia ocultado seus pensamentos e emoções. Isaac devia ser o primeiro a saber e o único a partilhar com ele esse momento de emoção e tristeza. E aí, cada um dos 3 verbos da sequência a seguir está na primeira pessoa do plural. A tradução não reflete a fé profética implícita no hebraico. Literalmente, Abraão disse aos 2 servos, eu e o rapaz, nós iremos até lá, nós adoraremos e nós voltaremos. Embora não compreendesse o propósito de Deus, ele acreditava que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. Deus não havia feito uma promessa irrestrita de que Isaac seria seu herdeiro. Abraão não esperava ser poupado do terrível ato de matar o próprio filho, mas cria que Isaac lhe seria devolvido. Dessa forma, falou em fé quando disse, voltaremos. Apenas pela fé era possível não esperar voltar sozinho, e então relatar aos homens que com as próprias mãos tirara a vida do filho e o oferecera a Deus. É evidente a elevada estatura espiritual, não só na obediência inabalável, mas também na resoluta fé nas infalíveis promessas de Deus. Então, Abraão, ele falou, fiquem aqui que nós iremos lá adorar e voltaremos. Ele sabia que ele teria que pegar o cutelo e imolar o seu filho. Mas ele saberia que Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Não há uma promessa que não seja cumprida pela vontade de Deus. Todas as promessas que Deus fez até hoje foram cumpridas. E Abraão sabia que se ele tinha dito que ele ia ser o herdeiro e que a descendência ia ser de Isaac, ele saberia que Deus iria ter poder e que Deus iria cumprir a sua promessa. Que Deus ele iria ressuscitar dos mortos após ele sacrificar-se. Essa era a fé de Abraão. Essa era a vontade de Abraão. E ele sabia que Deus, de alguma forma, ele ia ressuscitar o seu filho que ele fosse imolar. Tem que ter muita fé. Por isso que ele é chamado o pai da fé. O nosso pai é chamado o pai da fé. Pai e filho, no verso 6. Pai e filho começaram a subida em silêncio. Abraão meditando, né? Aí, no verso 7. Meu pai. Esta expressão carinhosa deve ter lacerado o coração de Abraão. Ao ser usado por Isaac, um jovem bem educado de uma nobre família semita, esta forma de se dirigir ao pai significa seu desejo de fazer uma pergunta. Nenhum filho bem educado ousaria fazer perguntas ou declarações na presença dos pais sem primeiro receber permissão para fazê-lo. Abraão deu essa permissão ao responder, eis-me aqui, meu filho. Imagina, estavam caminhando para o local que Deus tinha indicado. Estava prestes de acontecer o sacrifício. E o seu único filho chega e diz, meu pai. Imagine essas palavras entrando dentro do coração de Abraão. Em nenhum momento, Abraão pensou, não, vamos correr, vamos fugir, vamos voltar. Não, Senhor, não vou entregar o meu único filho para ti, Senhor. É demais o que tu está me pedindo. Em nenhum momento ele disse isso. Onde está o cordeiro? Essa foi a pergunta que Isaac fez para o seu pai Abraão. Esta pergunta direta somente expressava inocente admiração.
Nada na narrativa sugere que Isaac fazia a mínima ideia de que devia tomar o lugar do cordeiro que estava faltando. Sua pergunta foi feita com toda simplicidade, sem suspeitas ou indevida curiosidade. E aí, no verso 8, Abraão diz para Isaac. Eu imagino que Abraão deve ter falado: Deus proverá, com uma voz bastante trêmula e os olhos embaçados de lágrimas. A resposta de Abraão constitui um pronunciamento profético feito do cume da fé heróica ao qual sua alma havia se elevado. Por inspiração, essa resposta apontava tanto para o Cordeiro, do verso 13, como para o Cordeiro de Deus. Embora naquele momento ele não pudesse divisar nenhum dos dois, exceto pela convicção de que estava fazendo a vontade de Deus e de que seu único filho lhe seria devolvido. A agonia de Abraão diante da ideia de se separar de Isaac teria sido insuportável. Apesar disso, a pergunta do rapaz deve ter partido do coração do pai. Será que Isaac compreenderia? Será que Isaac iria compreender aquilo que Deus estava falando? Que tinha falado com Abraão? Imagine nesse momento, como ficaria a situação desse pai levando seu filho para o matadouro, levando seu único filho para ser morto para Deus. Porque Deus tinha pedido esse sacrifício para Abraão. E Abraão foi e amarrou Isaac. No verso 9, ele amarra Isaac. Quando tudo estava pronto e não restava mais nada exceto a colocação do sacrifício sobre o altar, Abraão, tremendo, contou a Isaac tudo que Deus lhe havia revelado. E provavelmente acrescentou a isso sua própria fé na devolução da vida a Isaac. É difícil imaginar o misto de sentimentos que encheu o coração do rapaz: espanto, terror, submissão e finalmente fé e confiança. Se essa era a vontade de Deus, ele consideraria uma honra dar sua vida em sacrifício. Sendo um jovem de 20 anos de idade, ele poderia finalmente ter resistido. Em vez disso, encorajou seu pai nos momentos finais que procediam o clímax. O fato de Isaac compreender de seu pai a fé e de partilhar dela foi um nobre tributo à cuidadosa educação que recebera ao longo de sua infância e juventude. Isaac se tornou assim um tipo apropriado do Filho de Deus, que se rendeu à vontade de seu pai. Em ambos os casos, o pai entregou o seu único filho. Isaac, 20 anos, um rapaz moço, cheio de vigor, cheio de vida pela frente. Ele teria facilmente corrido de seu pai. Não, pai, pelo amor de Deus, não me mate não. E teria dominado seu pai, teria tomado o cutelo, teria fugido. Mas não. Ele encorajou seu pai a fazer. Faça, pai, faça o que Deus está pedindo. Faça o que Deus mandou. Eis que a vontade de Deus seja feita. Confia em Deus, pai. Confia em Deus. O Senhor me ensinou a confiar em Deus. O Senhor me ensinou a seguir a vontade de Deus. Então faz, pai, o que Deus está pedindo. Confia nele, pai. Porque Deus sabe tudo que é melhor para nossas vidas. Deus, ele sabe tudo que é melhor para a tua vida. Confia nele. Se atira na vontade de Deus. Se atira na vontade de Deus e deixa Deus fazer o que quiser da tua vida. Porque, com certeza, Deus, ele só quer o nosso bem. Com certeza, Deus, ele vai fazer o melhor na tua vida. Tu não sabe o que tu quer. Tu não sabe o que é melhor para tu. Tu não sabe o que é melhor para os teus filhos. Mas Deus, com certeza, ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
E aí então Abraão pega o cutelo. Tendo colocado a vítima amarrada sobre a lenha, Abraão estava pronto para o último ato: imolar o filho e colocar fogo na pilha de lenha. Como um tipo do perfeito Cordeiro de Deus, Isaque não ofereceu resistência e não expressou nenhuma queixa. Agora, meus amados irmãos, eu quero aqui abrir a Bíblia também para uma concordância aqui bíblica de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías aqui, ele fala do que aconteceu com Jesus Cristo. E aqui nós vemos que Abraão, assim como Deus, ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entregou o seu filho, que morreu na cruz, para salvar a minha vida, para salvar a tua vida, para salvar a vida de qualquer um que o aceite como seu salvador pessoal, que se batize nas águas batismais, aceitando a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, praticando o que está na palavra de Deus, possa ser salvo. Da mesma forma, Abraão também foi entregar o seu único filho nas mãos de Deus. Iria fazer o sacrifício para o seu filho. E é tão impressionante, tão impressionante. Deus, ele não quer sacrifício humano. Ele queria ver até onde ia a fé de Abraão. Até onde Abraão ia fazer essa obra. E Abraão, tanto Abraão como Isaque, nenhum dos dois se preocuparam com nada. Foram fiéis a Deus. Que sejamos também fiéis a Deus. Deus, ele não vai querer que tu sacrifique o teu filho ou a tua filha. Ele não vai querer isso. Deus hoje, ele apenas quer o teu coração. Ele apenas quer que tu entregue a tua vontade nas mãos dele. E não faça mais a tua vontade, sim a dele. Ele quer que tu entregue os teus caminhos para ele. E olha o interessante. Capítulo 2, aparece o anjo e diz: não estendas a mão. O patriarca havia demonstrado amplamente sua fé e obediência e havia satisfeito plenamente os requisitos de Deus. O Senhor não desejava a morte de Isaque, na verdade. Ele não estava interessado em qualquer sacrifício dessa natureza, mas sempre desejou a obediência voluntária de seus servos. Até onde podiam ir a vontade e o propósito do pai e do filho, o sacrifício estava completo. Deus considerou a devoção do coração deles como um dom muito mais aceitável a seus olhos e recebeu a vontade em lugar do ato. E tomou Abraão o cordeiro, e aí, descobrindo o carneiro e aceitando como sinal adicional da providência divina, Abraão não precisou aguardar instruções de Deus quanto ao que fazer. Ali estava o cordeiro que Abraão dissera: Deus proverá. A lenha, o fogo e o cutelo não haviam sido levados inutilmente, nem o altar havia sido erigido em vão. Naquele momento que Abraão viu aquele cordeiro preso pelos chifres em uma árvore, imediatamente ele correu e pegou. Meu Deus, eu imagino o que aconteceu na mente de Abraão. Abraão deve ter chegado e deve ter dito: oh, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Tu providenciou esse cordeiro. Imediatamente matou, acendeu o fogo e sacrificou o sacrifício, oferecendo o cordeiro a Deus. Amados irmãos, que nós possamos fazer. Deus hoje, ele só quer um sacrifício. Deus deu seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te salvou. Hoje não precisamos mais sacrificar nenhum animal.
Deus nunca na história bíblica sacrificou nenhum ser humano. Entendeu? O sacrifício era feito pelos animais em forma de sacrifício. E quando Jesus pagou o preço na cruz, tirou o pecado do mundo. Entendeu? Com seu sangue. E aí, você apenas tem que fazer o quê? Aceitá-lo. Seu único sacrifício é um sacrifício de amor. Aceitar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que eles entreguem o teu galardão. Para isso tu tem que aceitá-lo. Tu tem que aceitá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Praticar a vontade dele. E como é que eu faço isso, Wesley? Como é que eu faço a vontade do Pai? Nas Santas Escrituras. Lendo, seguindo o que está na Bíblia. Fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Aceitando como seu Salvador pessoal, fazendo a vontade dele e seguindo nos caminhos que está na Bíblia. A Bíblia é um manual. Da mesma forma que tu compra um celular, tu compra qualquer eletrodoméstico e tem um manual para tu aprender a utilizar aquele manual, da mesma forma também Deus deixou um manual para a gente. Vida, como devemos seguir. Entendeu? Como devemos seguir. Então, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com cada um de vocês e que vocês possam estar fazendo a vontade de Deus. Vamos fazer uma oração. Santo, santo Deus maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por termos estudado um pouco mais aqui da Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai Santo, por essa história maravilhosa. O nosso pai Abraão, Senhor, mostrou a nós o que é ter fé, o que é confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a mesma fé que Abraão teve em Ti. Que nós possamos, Senhor, continuar andando na terra, Senhor, por todos os nossos dias da nossa vida, Senhor, tendo fé em Ti, confiando e entregando nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, a partir desse momento eu entrego a minha vida e a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, nas Tuas mãos, e faz delas, Senhor, o que Tu quiseres, conforme a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar junto com vocês. E nós vamos estudar um pouco mais da história de Abraão no próximo vídeo. Fiquem com Deus.